Boa noite. Boa noite, Isabelle, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Bem, preparada para a nossa primeira live ao vivo, nossa leitura? Preparada, animadíssima. Bom. Olá, pessoal que está entrando, boa noite, tudo bem com vocês? Consigo ver o pessoal entrando? Sei, você não Eu está não tô conseguindo? vendo. Você vê? Sim. Olá, pessoal, já vamos iniciar nossa primeira leitura ao vivo, tá bom? Eu e a Isabelle, boa noite. Para bem. Pessoal, vocês estão me escutando? O áudio? Olá, Tiago, tudo bem? Ana Gabriele, boa noite. Você está conseguindo me escutar, Isabelle? Sim. Sim? Consigo Certo. ver bem com o áudio também? Bem, tudo certinho. Tá bom. Bom, pessoal, vamos iniciar, tá? Hoje, nossa primeira leitura ao vivo. Bom, eu sou a Adriana, fundadora do projeto História. E a nossa convidada especial é a Isabelle. Ela vai estar conduzindo essa leitura ao vivo sobre o livro Propósito. Então, serão vários encontros aqui no nosso Instagram, né, ao vivo, todo domingo, às 19h30 do horário do Sul e 20h30 do horário de Brasília. Tá? Todo domingo nós estaremos aqui para podermos fazer a leitura deste livro juntamente com vocês, tá bom? Como vamos estar conduzindo esse programa de leitura ao vivo? Nós vamos ler, discutir sobre o assunto. Vocês também estão convidados, tá? Podem falar aí nos comentários sobre o que vocês estão entendendo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, podem ficar à vontade também. Queremos muito que vocês também participem conosco dessa leitura, tá bom? Que para nós também é um aprendizado, né, Isabelle? Sim, com certeza. Vai ser um prazer dividir o conhecimento do livro aqui com vocês e fazer essa troca também, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está aí participando com a gente. Claro. Bom, pessoal, meu nome é Isabelle, eu trabalho diretamente com desenvolvimento pessoal. O meu objetivo é ajudar os profissionais, né? A gente fala aqui, ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho profissional de real felicidade, né? De propósito. Eu tenho experiência nisso, nessa descoberta, nessa jornada, e a minha experiência me trouxe muitos aprendizados a nível de decidir ajudar as pessoas também a se encontrarem nesse meio profissional. A gente sabe o quão difícil é você dedicar o seu dia a dia, de repente, a uma atividade que não tem muito sentido para você ou que não te traz felicidade e satisfação. Isso é muito importante também para a nossa saúde. Então, as minhas experiências hoje, elas me motivaram a contribuir com as pessoas, né? Ajudar. Então, meu trabalho hoje é justamente ajudar as pessoas a se encontrarem no mundo. Eu falo que a gente regar aquela sementinha que veio dentro da gente, né? E se reencontrar finalmente. O que a gente veio fazer? E o livro está muito conectado com isso. Vai ser um prazer. Que bom. Pessoal, então vamos dar início, tá? À leitura, tá bom? Para quem está entrando agora, esse será o livro que escolhemos para poder estudar com vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou ler um pequeno trechinho inicial para a gente poder já estar começando a discutir sobre o assunto, tá? Todos e cada um de nós viemos para este plano com uma missão, um propósito a ser realizado. E apesar de, na superfície, não sermos iguais e termos diferentes qualidades,
estamos unidos por um propósito único, que, em última instância, é a expansão da consciência. E a consciência se expande através do amor. Por isso, costumo dizer que o nosso trabalho, enquanto seres humanos, é despertar o amor em todos e em todos os lugares. No caso aqui, o que acontece? O autor deste livro, Prem-Baba, o nome dele está um pouquinho difícil, ele trabalha muito a questão de você encontrar o seu propósito. Então, nesse livro, ele vai explicar como você encontra isso, tá? Então, ele fala muito do amor, da expansão da consciência. Então, esse é o objetivo do livro, tá? Ele traz essa leitura para a gente, né? A gente enxergar. O propósito, na verdade, ele é um pouco complexo, a ideia do propósito. Só que, com certeza, essa leitura ela vai expandir muito a nossa mente, a gente vai conseguir entender o que é o nosso propósito. Eu acredito muito nisso, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Isabelle? Aqui quando ele fala sobre a expansão da consciência, também está muito conectado com o quão relevantes somos no papel de parte da natureza, né? Então, na verdade, a gente veio aqui para servir, né? Então, se a gente for levar em consideração aqui, não tocando no assunto da religião, mas tocando no assunto fatos, né? No assunto história, a gente pode usar um exemplo muito famoso, né? O que Jesus Cristo veio fazer aqui, né? Ele veio propagar o amor, né? Ele veio ensinar-nos ao amor, o amor ao próximo. Então, ali, quando ele fala da expansão da consciência, a gente pode atuar de diferentes formas, mas sempre em prol do outro. Isso automaticamente vinculado àquilo que a gente tem de mais poderoso dentro de nós, nos traz satisfação, nos traz felicidade, e tudo isso contribui para a prática do nosso propósito. Então, está muito conectado aí, né, com o motivo maior. No final das contas, o destino final é sempre o amor ao próximo, né? É você servir. Outro pedacinho. Agora eu quero convidar você a embarcar comigo numa jornada rumo à expansão da consciência. Trata-se de uma aventura cheia de incertezas e desafios, que nos leva da semente ao fruto, da terra ao céu, do esquecimento à lembrança, do estado de adormecimento ao estado de consciência desperta. Uma jornada que revela os infinitos desdobramentos do amor, esse poder que nos habita, nos move e nos liberta. É justamente isso. Então, ele leva para essa questão mesmo, para esse rumo do amor ao próximo, né? Você desperta isso na sua consciência. E é igual você falou, você traz de dentro de si o melhor que você tem de si para poder servir ao próximo. Certo? Sim. E nesse trechinho ele comenta da dificuldade, né, que a gente tem de desmistificar a palavra propósito e encontrar o nosso, né? A maioria das vezes eu mesma passei por isso, né? A gente ter muita dificuldade de entender e tornar o propósito algo mais acessível, mais tangível, né? Não é algo muito distante e parece que é. Então ele diz que a jornada pode realmente ser um pouco desafiadora porque requer muito autoconhecimento, né? E o autoconhecimento ele requer a nossa disposição de lidar com todas os nossos desafios internos, né? Não é tão simples, mas vale muito a pena. Exato. Pessoal, vou iniciar agora no prefácio, tá bom? Então, a cada parágrafo, a Isabelle vai fazer um comentário, vou comentar também. Vocês também podem fazer os comentários, tirarem dúvidas nos comentários aí, tá bom, pessoal? Prefácio, a edição comemorativa. A coragem de ser quem somos em tempos de crise, tá? Sejam muito bem-vindos à experiência de ver este livro. Certamente, ele iluminará alguns quadrantes da sua consciência. Afirmo isso com base nos inúmeros feedbacks que recebi desde o lançamento da primeira edição em 2016. Então, na verdade, isso aqui ele está falando mais relacionado aos feedbacks que ele teve em relação a esse livro que ele escreveu. Tá? Muitas pessoas que leram esse
deram feedback para ele de uma forma muito positiva, que eram pessoas que estavam perdidas no seu propósito de vida, que muitas vezes nem sabia que era propósito, que tinha um propósito de vida, e leu esse livro, tá? E conseguiu ter essa visão. Então, é muito interessante essa parte que ele fala, certo? Gostaria de Estão comentar algo? conseguindo acompanhar? Tá tudo certo aí, pessoal? Estão conseguindo absorver até aqui? Olá, Francis, tudo bem? Lucimara, estão absorvendo um pouquinho da nossa leitura? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Tá? Sempre que me encontrei com os leitores em palestras ou workshops, tive a alegria de ouvir que a mensagem contida havia transformado a vida deles. Fico realmente muito feliz e grato ao universo por ter sido o canal dessa bênção. Então, na verdade, o que o autor fala é o que eu falei, é sobre a questão dos feedbacks que ele teve, e ele se encontrou. O propósito dele, ele sempre deixa claro neste livro, que é transformar a vida das outras pessoas para que elas, né, através de conseguir enxergar o seu propósito de vida, elas transformem sua vida. Então, esse é o objetivo do autor, de vida dele mesmo, o propósito de vida dele. E é muito claro ao longo da leitura, tá? Ele sempre fala sobre isso. Tá bom? Gostaria de fazer algum comentário? Eu estou tentando me localizar aqui no trecho que você falou. Está na página 8, tá? Ah, tá. Nós estamos na 8. Sim. Ah, tá ótimo, achei. Então tá tudo Tá. certo. Hum, Continuidade aqui no trechinho. Uma tá bênção bom. é que um direcionamento da energia da vontade para o bem, tá? Quando do mais profundo do seu coração você deseja esse bem, chega às profundezas de outras consciências. Este livro foi uma bênção que ajudou milhares de almas a se alinharem com o seu propósito de vida. Hoje, com mais de 500.000 exemplares vendidos, muitos falam deste tema e auxiliam outras pessoas nesse caminho. Isso indica a grande importância do assunto, certo? Maravilhoso, né? As pessoas, elas precisam se aproximar um pouquinho mais do assunto de uma forma que ele seja mais tangível, né? Eu espero que aqui ele está mostrando para a gente que é algo que é tangível, tá? A gente consegue, a gente só precisa dedicar tempo, atenção, carinho a nós mesmos, coisa que dificilmente a gente faz, né? E aqui no livro ele está mostrando que realmente para as pessoas que se conectaram com ele, isso surtiu muito efeito, foi um livro incrível e muito marcante. Exato. Boa noite para a Márcia, que acabou de chegar. Bem, vamos dar continuidade aqui. Mas, afinal de contas, o que é propósito? É fato que nascemos com uma missão? É verdade que viemos ao mundo para fazer algo específico? Vejo, inclusive, grandes professores, filósofos e até mesmo mestres espirituais fazendo esse questionamento. Alguns chegando a afirmar que não temos um propósito definido. Esse ponto talvez seja o núcleo central que separa a perspectiva científica da religiosa, certo? Estão conseguindo acompanhar? Gente, comenta aqui, tá? Se tá absorvendo, tá conseguindo acompanhar bem. Eu posso Olha, comentar? Pode falar. o que eu consegui entender deste parágrafo foi o seguinte, que tem pessoas que acreditam, tá, que a gente nasce com uma missão de vida. Já outras não têm essa perspectiva, não acreditam nisso. Então, assim, existem pessoas que acreditam e outras que não. Então, assim, esse livro, na verdade, o que ele fala é o seguinte, traz a percepção dele, né? Ele abrange essa percepção dele aqui. E, claro, cada um vai tirar a sua conclusão no final de tudo, mas ele traz o ponto de vista dele acreditando que todos têm um propósito e uma missão de vida, certo? Foi o que eu entendi. Francis, tudo bem? Pode dar sua opinião aí, tá bom? Vamos lá, Isabelle, gostaria de falar alguma coisa sobre esse trechinho? É, é o que você falou. Ele tem pessoas, tem
desculpa, cientistas, né, que não acreditam ainda, e justamente pela complexidade que é, acho que a falta de clareza, né, que parece também inacessível. E um detalhe muito importante aqui é o propósito, ele não necessariamente precisa ser um, né? Então parece algo assim, nossa, grandioso, ilustre, que você fala, meu Deus, qual é o trajeto que eu preciso seguir na minha vida para tocar? Parece, né, algo lá no topo da montanha, quem eu preciso me tornar? E não, eu vou dar um exemplo muito simples, assim, tem pessoas que têm propósito em cuidar de um ente querido que está precisando da sua atenção, dos seus cuidados diários. Isso é muito simples, é algo que te faz servir, que tem valor a você e que nesse meio de campo ele te permite exercer o seu potencial, o seu, vamos falar aqui, o seu talento, né? Se você tem facilidade, se você gosta de servir, de você cuidar, de zelar, nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? De você cuidar de um ente querido que tem uma saúde mais debilitada. O seu propósito hoje é cuidar desse ente. Não é só, não precisa ter, eu preciso de um grandioso. Não precisa ter uma fonte de renda. Claro que se você tiver uma fonte de renda, maravilhoso, mas não tem essa necessidade. O propósito ele pode ser muito simples, contanto que aquilo te conecte com o servir ao próximo e com o que você tem de mais forte, a sua fortaleza, o seu verdadeiro potencial, que isso te coloque em atividade. Conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer? Não sei se eu fui clara. Me falem, Adriana. Então, assim, é importante saber que o propósito, todo momento que fala sobre a questão do propósito, é o seguinte, o propósito, pessoal, é algo que você faz com amor, tá dentro de você, dentro do seu ser, tá? Não é algo que você faz por obrigação. Por exemplo, você tem ainda um outro exemplo mais fácil para entender. Você tem que trabalhar, você tem um trabalho, você não gosta daquele trabalho que você faz, mas você faz porque você precisa de uma renda para sobreviver. Então, aquilo não é o seu propósito, tá? Só para entender melhor o que é propósito. O propósito está muito ligado a algo que você acredita dentro de você, tá? Independente se as pessoas ao seu redor acreditam ou não, não é algo que você sente que aquilo, se você se empenhar aquilo vai dar certo, por quê? É algo que é muito íntimo. O propósito é algo muito íntimo, não é algo que alguém chega e determina, olha, você vai trabalhar com isso aqui, esse é o seu propósito de vida. Não é isso, tá? É diferente. Nem sempre o propósito ele vai te trazer dinheiro, entendeu? Agora eu estava conversando com a Isabelle, né, fora aqui da live, a gente estava conversando sobre o assunto. Às vezes o seu propósito ele pode, lá na frente, você se programar para ter uma renda com ele, mas nem sempre o seu propósito é o que te traz dinheiro. Então, o propósito você é diferente das obrigações, tá? Então, é o exemplo que ela citou, a questão de você cuidar de um ente querido. Uma coisa é você cuidar por obrigação, porque não tem outra pessoa, mas você faz aquilo que não tem jeito de fazer. Outra coisa é você fazer aquilo com amor. Então, é diferente, entendeu? Então, só para vocês entenderem a essência desse propósito, tá? Então, o propósito está muito ligado dentro do seu coração, algo que você vai servir as pessoas, mas algo que te faça feliz, independente se vai estar gerando renda ou não para você. Bom, sobre a questão do propósito, né? Sobre o propósito. O pessoal que está chegando aí agora, se vocês quiserem participar conosco dessa leitura ao vivo, nos comentários também, vocês estão entendendo da leitura, tá bom? Pode ficar à vontade. Vamos dar continuidade aqui no próximo parágrafo. Tudo tem um propósito, uma ordem? Tudo está predeterminado? Ou seria tudo aleatório, simplesmente uma grande coincidência? Seria o fato de existirmos nada mais que o resultado de uma complexa, porém inevitável cadeia de acidentes químicos ou de mutações biológicas sem significado maior? Será que não haveria nenhum propósito por trás da criação? Teria sido Big Bang? Ou Deus? Ou será que Deus criou o Big Bang? Então, são vários questionamentos sobre o propósito, certo? Gostaria de falar alguma coisa, Isabelle?
ele traz exatamente todos os questionamentos, né? As oposições. E tudo aquilo que nos traz maior dificuldade de alcançar, que é menos tangível, né? É questionável, é contestado, mas é algo simples, é sutil, é aquilo que você falou de fato. Ele está intimamente ligado ao que nos preenche, ao que faz todo sentido, ao que dá vida para os nossos dias. E quando as pessoas não encontram ainda uma justificativa, vamos, quando as pessoas não materializam aquilo, fica difícil de confirmar, entende? Eu acho que ele trouxe justamente todos os contrapontos que essa palavra, né, ela traz durante tanto tempo, essa dificuldade de alcançar o que é afinal o propósito. Sim. Só para reforçar aqui, o autor deste livro, ele não acredita em coincidência, tá, pessoal? Ele acredita que a gente já nasce com um propósito de vida. Então, essa é a percepção dele, tá bom? Só para deixar reforçar. Vamos para o próximo parágrafo, tá bom? Ouvi de um amigo estudioso da física quântica que as mais recentes descobertas da física começam a unir a visão científica à religiosa. A conclusão a que alguns cientistas estão chegando é que parece haver mesmo uma inteligência na criação. Os yogis e as pessoas realizadas que tiveram acesso à realidade espiritual são unânimes na percepção de que não existe propósito, assim como não existem eventos aleatórios. Tudo o que acontece é um encadeamento de ações e reações, e o propósito de cada ação e reação depende do grau de percepção do observador. Tá algo? Quer começar? Aqui eu já estou com vários raciocínios. Assim, pelo que eu entendi desse parágrafo é o seguinte: tem muitas pessoas já ligando a questão do sucesso, né, do encontro do propósito com essa questão do sucesso, né? Então eles acham que tem uma inteligência na criação, agora eles estão tendo esse ponto de vista. Só queria ressaltar o seguinte, que nem sempre todas as pessoas que têm sucesso, vamos dizer, que alcançam sucesso material, né, sucesso, olha, ele é bem sucedido, ele está numa situação de vida muito boa financeiramente, não significa que essa pessoa ela encontrou o propósito dela, na minha opinião, entendeu? Eu tenho essa visão sobre a questão do propósito, que o propósito para você chegar a atingir, chegar a viver o seu propósito de vida, é aquilo que eu falei, é você ter uma ação sobre algo que está dentro de você, consiga servir o próximo, independente se está te gerando dinheiro, não está gerando, entendeu? Então, encontrar o sucesso no propósito não está ligado para mim, relacionado somente ao sucesso, né? Que as pessoas acreditam que ter sucesso é quando você está no ápice financeiro, você, né, está numa vida ali. E sempre, na minha visão, não faz sentido, entendeu? Isso. Tem um trecho aqui que ele diz, eu te cortei, desculpa. Tem um trecho que ele diz aqui, né? Os yogis e as pessoas realizadas que tiveram acesso à realidade espiritual são unânimes na percepção de que não existe vida sem propósito. A questão do propósito aqui, não existe vida sem propósito, eu volto a dizer, é algo muito simples. Aí, quando a gente puxa para a realidade profissional de muitas pessoas que hoje estão infelizes no seu trabalho, eu vou aplicar, inclusive, isso no dia a dia, né? Vamos considerar, hoje é domingo, muitas pessoas vão começar uma nova semana amanhã. Qual que é o propósito dessa pessoa? Ah, eu não estou feliz no meu trabalho. Para mim, sei lá, é um estorvo, vamos falar dessa forma. Qual é o seu propósito em ir trabalhar? Vamos ser bem simples. Ter dinheiro no final do mês. Eu preciso ter uma fonte de renda. Hoje, o seu propósito é trabalhar, o trabalhar é o seu como. Então, eu preciso fazer tal coisa todos os dias para eu ter uma fonte de renda no final do mês. Isso só não dá satisfação suficiente, porque uma parcela dessa satisfação está ligada com o fato de que
essa pessoa vai conseguir se sustentar no final do mês, só não é suficiente para gerar satisfação e felicidade porque ela não está conectada com, seja com os valores dela ou com os talentos dela, inclusive. Então, se a pessoa tiver conexão com os seus talentos, ela tiver clareza daquilo que ela realmente é boa, aquilo tiver em atividade, ela estiver executando uma tarefa que tem muito a ver com aquilo que ela tem de maior potencial, mas os valores que ela carrega na vida estão sendo atendidos, ela vai ter aquela sensação de satisfação. Então, quando ele fala, não existe uma pessoa sem propósito, realmente não existe. É muito mais simples do que a gente imagina. Todos nós temos talentos, só que a gente precisa ter o nosso, dedicar uma parcela do nosso tempo a entender esses talentos e ver como que a gente pode aplicá-los no nosso dia a dia. Porque são exatamente esses talentos que te conectam com o seu propósito. Que aqui eu posso dar um exemplo que a gente até conversou sobre isso, falar sobre o sol. Falar sobre o sol. Qual é a missão do... Alguém aqui vai ajudar? Vamos... É muito simples. Qual é a missão do sol? O que o sol faz? Nós somos parte da natureza, certo? A gente só é raça humana, a gente só muda espécie em relação aos outros animais. Mas somos de raça humana, somos parte da natureza, então todos nós temos um serviço a cumprir. A gente só precisa ter paciência e dedicação a descobrir qual é esse serviço, dar atenção ao nosso talento, e não precisa ser um, a gente pode ter vários, e desenvolvê-los. Isso vai naturalmente. Aqui eles comentam isso, né? As coisas não acontecem de maneira aleatória, a gente até conversou sobre isso. Elas funcionam muito naturalmente, os caminhos vão se encontrando. Então, à medida que você se conecta com aquilo que você tem de mais o seu talento, né? A sua habilidade, o seu potencial, com o que você precisa. Quando você alinha isso, você já automaticamente você já consegue sentir a satisfação voltando para você. Isso é o seu propósito em atividade. Então é servir através daquilo que você tem dentro de você. Todo mundo tem talento. A pessoa falar que não tem, que ela não se conhece o suficiente, mas ela tem talento sim. Pode seguir, Dri, desculpa, falei muito. Pessoal, pode comentar, por favor, viu? Vocês estão absorvendo bem? Sim. O próximo parágrafo, tá? Muitas vezes, nossa percepção do propósito das coisas vai se alterando conforme a nossa consciência vai se expandindo. Isso acontece porque passamos a ver as coisas de maneira mais ampla e de diferentes ângulos. Por exemplo, em determinado momento, olhamos para uma macieira e vemos que o propósito dela é dar maçãs. À medida que a consciência vai se expandindo, vamos identificando outras razões para o porquê da macieira existir. Em dado momento, podemos perceber que, além de dar maçãs, a árvore também pode produzir sombra para alguém necessitado. Pode trazer a beleza que vai iluminar a compreensão de alguém. Pode até ser uma peça-chave do ecossistema de um lugar. Assim percebemos que tudo está interligado. Gostaria de comentar algo? Parado? Você viu que ele trouxe o exemplo da maçã? Da maçã. Conforme a nossa consciência vai expandindo, a gente vai enxergando mais ainda os propósitos, entendeu? Não fica preso em uma coisa só. Por exemplo, aqui fala, né, que vamos supor, a sua mente está fechada. Então você acha que o propósito da macieira é só dar maçã. Aí, conforme a sua consciência vai expandindo, você vai ver que, além dela dar maçã, ela também pode produzir sombra. Então, assim, vai expandindo, vai aumentando. Ela pode produzir sombra, ela traz uma beleza, vai iluminando a compreensão das pessoas. Então, fala tudo isso aqui, entendeu? Que ela pode ser a peça-chave do sistema de lugar, entendeu? Então, assim, conforme a sua consciência vai expandindo, você vai vendo outros horizontes, outras coisas, entendeu? Foi o que eu entendi. Mas aí você vê que além o fato da macieira já dar maçã, você já vê que ela já tem um propósito, ela já tem um talento ali, né? Vamos colocar dessa forma, né? Vamos humanizar ali a árvore. Ela tem um talento, ela é especialista em dar em produzir, né? Maçãs.
E além disso, que nem eu falei, né? A gente não precisa ter um talento só, a gente faz uma conexão de talentos que, Interligando. né? Exatamente. Então ali ele já deu, eu falei do sol, ele trouxe a macieira, né? O sol ele tem como missão aquecer, iluminar, todo mundo sabe disso. A gente sem sol, inclusive, não, nós não estaríamos aqui. Então a maçã ela tem, gente, isso aplica em todos nós, todos os seres vivos, todos eles, todos os animais possuem, todos os elementos da natureza possuem um propósito. A abelha, mexe na abelha. Todo mundo sabe a importância da abelha aqui, né? Você vê? Até o mais singelo, a mais singela das vidas possuem um propósito. Nós também temos. Nós também temos os nossos talentos. A gente só precisa dar atenção para eles. Eu repito isso porque tem gente que fala, ah, eu não tenho talento nenhum. Isso é crença. Você tem sim, com certeza. Vamos prosseguir. Posso dar outros exemplos, pois é possível encontrar um propósito em tudo. Tá? Às vezes posso não compreender a princípio, mas como já comprovei incontáveis vezes, até aquilo que eu jurava não servir para nada tinha um propósito. Hoje, mesmo que não consiga enxergar o porquê de determinadas coisas, não julgo como algo aleatório ou mera coincidência. A propósito, eu não acredito em coincidências. Então, eu achei bem Perfeito. interessante. Ele acredita realmente na questão de que tudo tem um propósito. Até as coisas que às vezes a gente acha que não serve, né, para nada, mas ela tem um, ela serve para alguma coisa. Bem A interessante. os detalhes, né? A gente precisa abrir a nossa mente para ver os detalhes. Adriana, a Lucimara, ela comentou aqui pra gente, ó, ter um propósito é fundamental para alcançar sucesso e satisfação em diversas áreas da vida, especialmente na carreira e profissão. Exatamente. Senão você se perde e isso gera muita infelicidade. E a infelicidade, ela afeta a nossa saúde, tá? Perfeito. Ela vai. Eu falo por experiência, tá? Quando eu estava infeliz, eu a minha imunidade se desequilibrou e eu passei a ficar doente com muita frequência. Então, a gente fala aqui da profissão, que é muito importante, porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Então, a gente precisa ter satisfação naquilo que a gente faz. Vamos para o próximo capítulo, o próximo parágrafo, tá? Entendo que a sincronicidade é a verdadeira linguagem da existência. Tudo acontece devido a um propósito. São muitos os nossos propósitos. Propósito de se divertir, de se nutrir, de se relacionar afetivamente, de se relacionar sexualmente, de construir uma família, de ganhar dinheiro, de estudar. Mas também existe aquilo que conhecemos como um propósito maior de vida, uma missão de alma, a razão central para termos encarnado. Quando tomamos consciência desse propósito maior, ele passa a ser a principal razão para acordarmos de manhã. É isso. Tem um comentário? Posso dar um exemplo aqui de ganhar dinheiro, que é o mais simples Pode. e mais comum? Quando ele diferencia, né, os tipos de propósito, esse é o do cotidiano, né? Então, aquela pessoa que fala, ah, eu não estou disposta eu não tenho um propósito hoje e para mim a vida é ganhar dinheiro. Vamos colocar dessa forma. Hoje, essa pessoa tem um propósito de ganhar dinheiro porque conecta com algum dos valores dela, tá? É importante a gente sempre ter em mente os valores da gente, tá? Se a gente não tiver conexão com os nossos valores, isso não há dinheiro que sustente. A gente realmente vai se perder no caminho e não vai dar certo. Quando a gente pensa só em ganhar dinheiro, tudo bem, é um propósito que se aplica ao dia a dia. Mas ele não te dá o brilho necessário para você, inclusive, se identificar aqui, né, com o que ele fala de o maior propósito da vida, que é o de servir ao próximo, a real satisfação, aquilo que te motiva a levantar todos os dias, é quando você toca, finalmente, você encontra o seu maior propósito da vida. É quando você, como elemento da natureza, passa a atuar com aquilo que você veio fazer.
né? Então, uma coisa são os propósitos do dia a dia, né? Do cotidiano, e a outra coisa é o grande propósito da sua vida, que é o que dá sentido e motivação diária. Exato, perfeita colocação, gostei. Vamos continuar aqui. No entanto, o que buscamos é fazer com que todos os nossos propósitos estejam alinhados ao Dharma, a lei da existência. Tá? O Dharma é aquilo que sustenta tudo. O termo, às vezes, é traduzido como ação correta. A ação que está alinhada com esse fluxo invisível que está na base de tudo, com essa inteligência que conecta todas as coisas. Às vezes, traduzimos como lei, a lei suprema, a lei do amor. E quando falo de amor, não me refiro ao amor condicional, à emoção ou prazer que surge quando uma situação exterior atende a uma determinada expectativa. Estou falando do amor que é unidade, o amor incondicional. Isso é Dharma. Certo? Então, o Dharma aqui, ele fala que é a lei da existência, né? O que eu entendi. Foi o que eu falei, né? Um pouquinho antes, tá bem conectado mesmo. Exatamente, você tinha acabado de comentar. Ó, neste livro, falo do propósito de vida, de como uma pessoa pode colocar os seus dons, talentos e habilidades, sua inteligência e seus recursos a serviço do Dharma, ou seja, a serviço da lei da existência. Né? E isso não é pouca coisa, pois é o que possibilita o acesso à verdadeira felicidade, sua cocriação. Falo sobre como nos colocarmos no fluxo. Então, é aquilo que você tinha acabado de comentar, né? Que a pessoa ela tem que entender os valores dela, os princípios dela, o que faz ela feliz, o que realmente toca o ser dela, né? O que faria ela feliz. E realmente não é pouca coisa. É uma coisa muito complexa. Trabalhar muito, né? É aquilo, a gente, para chegar a isso, às vezes está bem perto, né? Mas como a gente não dedica atenção suficiente, acaba ficando com essa sensação de que é intangível, né? Sim. Mas é autoconhecimento mesmo, tá? Não tem para onde ir. É você se conhecer, é você olhar para todo o seu potencial, que nem ele falou, os dons e talentos, que aqui vale reforçar, inclusive, que não é porque a gente vem com um dom, com um talento, uma habilidade, uma predisposição, né, a fazer algo muito bem, que a gente não deva desenvolvê-lo. Né? Às vezes você fala, será que eu faço isso bem? As pessoas falam, faz sim, acho que você devia dar atenção para isso. E tem as outras que falam o oposto. Essas pessoas que falam o oposto é porque elas também não se encontraram. E, geralmente a pessoa que não tá bem, ela não quer ficar naquele lugar de tristeza sozinho e ela te puxa junto. Ela quer fazer um grupinho, né? Então foca sempre na percepção fortalecedora das pessoas que observam aquele seu dom, aquele seu talento, sua predisposição a algo e desenvolva-o. Porque quando você se desenvolve, você encontra muito naturalmente a lei do Dharma, né, que ele está explicando aqui, muito naturalmente você vai se conduzindo ao seu propósito, que é servir. Legal, gostei. Vamos lá. Um instrumento musical, quando bem afinado, pode ser. Peraí, me perdi aqui na linha. Um instrumento musical, quando bem afinado, pode ser o carnal de uma bela melodia, mas, quando desafinado, só produz ruídos. O mesmo se dá com o ser humano. Se ele estiver alinhado ao Dharma, ou, em outras palavras, se o seu fazer no mundo ou propósito externo estiver alinhado ao Dharma, ele passa a ser o canal da melodia da satisfação e da alegria de acordar todas as manhãs com entusiasmo. Será também um canal de prosperidade e abundância. Se o seu fazer no mundo ou propósito externo não estiver alinhado ao Dharma, significa que o instrumento não está afinado e vai ser canal do ruído, de má vontade, do mau humor, da preguiça de acordar pela manhã e de muitos outros sintomas nocivos. Ou a pessoa até pode acordar durante certo tempo, motivada por um equívoco em relação ao propósito, mas em algum momento, inevitavelmente, experimentará frustrações e amarguras. Então,
parar por aí. Citar que eu já comecei a ler aqui sem parar. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Isabelle? Você pegou quando ele menciona que os ruídos estão muito conectados com a má vontade, o mau humor. Sim. Então, isso eu até falei, inclusive, um pouquinho antes, né? Eu tô fazendo comentários que estão dando pequenos spoilers do que você vai ler. Mas a pessoa que não tem clareza ainda, né, do seu talento, ou do seu motivo, Sim. ela ela vai ficar infeliz, ela vai se sentir frustrada, ela vai sustentar crenças limitantes a respeito de si mesma, provavelmente vai contagiar outras pessoas e vai. É muito a prova da natureza na gente. Se a gente não está de acordo com aquilo que a gente tem que fluir, a gente fica infeliz. E não sabe por quê. Aí pensa que são outros fatores. Podem existir outros fatores, sim, porque a vida realmente traz muitos desafios. Mas se você está alinhado com aquilo que você, com o seu potencial, é diferente, você ganha um novo rumo. Então, a pessoa que não está conectada, ela fica frustrada, ela rejeita, né, o dia a dia dela. Ela rejeita o fato de ter que levantar para fazer algo. Por quê? Por que não é suficiente o trabalho dela? O que será? Por que será que isso acontece? Né? E ela nos questiona. Aí, às vezes, o impulso é procurar outro emprego, né? Ou às vezes acha que é buscar um aumento. Mas não é no achismo, é entendendo, é vasculhando. Esse ruído ele é muito típico da pessoa que está desconectada de si mesma. E o perigo é que além dela estar se negligenciando, ela está negligenciando a própria natureza, ela corre o risco de contaminar outras pessoas que ainda têm esperança. Exato, é verdade. E assim, quando a pessoa, na minha opinião, né, pessoal, quando a pessoa ela encontra o propósito dela, não significa que ela não vai ter situações desafiadoras também. Com certeza vai surgir. O Com que certeza. é que se você conhece seus valores, conhece seu propósito, né, de certa forma, a forma de você motivar para sair da situação, para resolver uma situação, não digo nem problema, mas para resolver uma situação desafiadora. Então, assim, a motivação é outra. Agora, quando você já está infeliz, parece que você vai se deixando vencer por aquilo ali, e cada vez vai, né, ficando a situação mais difícil ainda. Então, realmente é isso, é a vontade. Quando você encontra o propósito, você vai ter situações desafiadoras, mas a motivação para você sair e resolver aquela situação vai ser outra, com certeza. Né? Vamos dar Sim. continuidade aqui. Fala, O pessoal está entendendo, está conseguindo absorver. boa noite, pessoal. Estou achando o pessoal quietinho. Estão concentrados, estão compenetrados, ou isso é dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui, ou agreguem, assim como a Lucimara fez. Também fiquem à vontade, por favor. Deixando claro que a gente também está aprendendo, tá? Nessa leitura. Com certeza. Vamos lá. Então, essa afinação é um dos eixos da vida. Eu vejo que a vida no mundo, ou ainda a relação do eu consigo mesmo, com o mundo e com Deus, tem três eixos. Consciência do propósito é o primeiro eixo, tá? Segundo, relacionamentos. E terceiro, espiritualidade. O que buscamos é propósito em Dharma, relações em Dharma e espiritualidade em Dharma. Porque é esse alinhamento que vai equilibrar nossa caminhada e nos conduzir à plenitude. Que ele acaba ligando a questão da consciência do propósito com a questão da espiritualidade, né, Isabelle? Que, pessoal, espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? São duas coisas diferentes. Até a Isabelle vai falar para vocês a diferença da espiritualidade com a religião, para não dar a ideia de que esse livro está levando a gente a alguma religião, não. Na verdade, ele só está falando que tem que estar interligado, né? Então, essa consciência de você entender o que é seu propósito, como você se relacionar com isso dentro de você, como você vai agir a partir daquele momento que você descobriu o seu valor, descobriu o seu dom,
está relacionado à espiritualidade também. Explica para eles o que é espiritualidade, Isabelle. Eu ia até fazer um link aqui que ele comenta sobre a religião. Gente, eu olho para o lado aqui que eu também estou acompanhando a leitura, tá? No meu computador. Não sei se vocês estão observando que eu estou virando aqui o olhar. Ele comenta aqui a ligação, né, entre a consciência do propósito, está muito voltado com a questão do autoconhecimento, a autoconsciência. Quando você vê que você está infeliz, você precisa voltar-se para si, para entender o que está acontecendo e o que você vai fazer com isso, né? Relacionamentos, inclusive, está muito, muito conectado com o fato de que nós somos seres sociáveis. E volto a dizer, o ato de servir. A verdadeira satisfação parte do ato de servir alinhado com o seu talento, com seus valores e como você vai fazer isso, né? Espiritualidade, sim, as pessoas misturam. Aqui a gente não está falando de religião, a gente não está falando sobre uma doutrina. A gente está falando sobre o ato de você expandir a sua consciência para o que significa a vida. Quem somos nós na vida, qual é o nosso papel, e isso está muito relacionado com a prática do amor ao próximo e do seu propósito. A religião ela já é vinculada a um ritual, a uma doutrina, né? Ela te coloca numa comunidade, é diferente, tá? É uma diferença muito sutil que as pessoas confundem. Mas não, quando a pessoa, ele no caso, ele é muito espiritualizado, porque ele explora a razão da nossa existência. Aqui ele não está focando num ritual, ele não está trazendo para a gente uma doutrina religiosa, muito pelo contrário, ele tá incentivando-nos a explorar quem nós somos como seres, parte da natureza e como nós podemos contribuir com ela. Essa é a diferença. Sabe? Tudo bem? Sim. Pessoal, se vocês quiserem comentar algo, pode ficar em vontade. A Simara falou, a espiritualidade nos ajuda a encontrar significado e propósito em nossas vidas. É isso. Exatamente. Arrasou. Falou tudo. Vamos dar continuidade. Só ver se foi. Tá. O propósito de vida é tão fundamental que toda a experiência humana, toda a estrutura social giram em torno dele. Uma criança nasce e já começa a batalha para que ela seja alguém, para que faça algo, que deixe um legado, que possa prosperar com o seu fazer no mundo. Daí a existência das escolas e de todo tipo de educação para formar ou capacitar uma pessoa para que ela se realize materialmente no mundo. O que ocorre é que todo esse esforço, na grande maioria dos casos, não leva em consideração o Dharma, o propósito interior, os comandos do coração, o programa da alma, que diz que é o que a criatura veio fazer aqui neste mundo. É a partir daí que surgem as dificuldades e as misérias, porque condicionados assim, passamos a querer ser o que não somos. Queremos fazer aquilo que não é o que está programado em nossa alma, para atender a um condicionamento social da personalidade. Queremos fazer o que não deveríamos fazer e que muitas vezes vai contra a nossa própria natureza. E é aí que está a infelicidade, o vazio. Muito interessante mesmo esse parágrafo. Muito valioso. Na verdade, Pode falar. o autor deste livro, ele acredita muito que a gente já veio com o propósito de vida, né? Essa é a percepção do autor. Então ele fala que quando nós nascemos, nós já temos o nosso propósito escrito, a gente já vem com o nosso propósito de vida. Mas o que acontece? Por que as pessoas são muito infelizes, né? Ou se sentem vazias? Porque a gente nasce, entendeu? Cresce fazendo o que a sociedade espera. Por exemplo, você vai para a escola, para que você vai para a escola? Porque você tem que aprender a ler, escrever para ter um emprego, ter uma família, sustentar sua família. Então, assim, em nenhum momento a sociedade, assim, é o que eu entendi, né? Posso estar errado.
ela se preocupa com trabalhar o propósito de vida de cada ser, entendeu? É você fazer aquilo que todo mundo faz e ponto final. Então, assim, se você lá na frente conseguir um bom emprego, conseguiu ter bens materiais, ter uma condição, beleza, você tá de sucesso, tá ok. Você não tem do que reclamar, entendeu? E ponto final. É isso que é o que pensam, entendeu? Mas, na verdade, o que ele fala? Que você pode ter tudo isso, mas se você não tiver realizado o que você veio para realizar, que é o propósito de vida, nada vai adiantar isso, entendeu? Nada vai adiantar. Então, assim, isso é o que eu entendi. É o que eu acredito também. Já falando logo. Você quer falar alguma Faz coisa? todo sentido. Como se você, de fato, não vai adiantar porque você vai estar desperdiçando sua vida, né? Exato. A gente está se permitindo ser moldado pela visão dos outros. E aí os outros estão dando exemplo. Eu tenho duas coisas para falar sobre esse parágrafo. A primeira é que ele fala: o propósito da vida é tão fundamental que toda a experiência humana e toda a estrutura social giram em torno dele. Tem uma coisa que a gente vive, a gente está tão imerso, é tão parte de nós que a gente nem percebe. Todos os serviços tudo que a gente consome é obra de um serviço, de um produtor, de um talento. Então vamos aí para o mais simples. Quando você precisa de um notebook para trabalhar, existe um fabricante, alguém que teve o conhecimento suficiente para ir lá e produzir um notebook com todo o seu componente para poder nos servir para trabalhar e tudo mais. O que mais que a gente pode considerar aqui? Vamos para mais do nosso cotidiano. A gente não fez almoço, estou com fome de uma comida específica, vou lá no iFood, aí eu vou num restaurante, porque nesse restaurante existe um cozinheiro, uma pessoa extremamente talentosa na cozinha, que prepara comidas deliciosas para poder nos servir. Nesse meio de caminho, existe alguém que criou um aplicativo para facilitar a nossa comunicação com muitos restaurantes que produzem comidas deliciosas. E ainda mais, a gente não vai lá buscar. Existe alguém que todo santo dia usa do seu talento no trânsito, na moto, para poder trazer esse pedido para nós. E se essa pessoa te serve muito bem, ela traz o pedido, te trata com gentileza, pode ter certeza que ela gosta daquilo que ela faz. O simples fato dela pegar a moto dela e rodar São Paulo, e vai para cima e vai para baixo, ela está conectada com o que ela mais gosta de fazer, que é dirigir, por exemplo. Então, tá percebendo os detalhes aqui? E tá, tudo que a gente vive está conectado a um propósito. Então, tudo que nós usufruímos é um talento que está sendo colocado em prol do outro. E aí você falou uma coisa, a questão da escola, né? Eu passei, acho que todo mundo aqui passou por isso, não? De alguém falar, né, eu acho que isso daqui não vai dar dinheiro, você tem que ser médico, advogado, que mais? Quais são as profissões que tradicionalmente nos dizem que dá dinheiro, né? Eu ouvi muito isso. Isso gera um conflito muito grande, né? Porque a gente fala, caramba, mas são profissões tão sérias. Não que as profissões existam profissões mais sérias que outras, mas quando você vai. Eu não poderia ser médica, jamais. Eu já cogitei ser veterinária. Mas, gente, eu não consigo me ver lidando com um bichinho ferido que eu sofro em dobro, assim, sabe? Eu falei, não, não é para mim. Mas a gente as pessoas vão falar pra gente desde pequena, eu acho que você não vai ser, não vai ser artista, não vai pintar quadro, isso não dá dinheiro. Faz direito, faz medicina, né? E aí você faz, mas e o vazio? E a infelicidade? Então é como se. Gente, é importante. Olha lá, acabei de ver que simultaneamente o Francis comentou, ouvi isso demais quando dizia que queria ser músico. Imagina o seu maior talento, que é isso? Firme e forte, nunca desista, jamais. Imagina. Olha, uma semente que ele regou e é reconhecida. Então, eu já tive muito essa confusão, tá, Adriana? Eu demorei muito para ter essa clareza, para estar aqui hoje. Eu demorei muito para ter essa clareza. Eu tive muitas experiências e muitos sonhos, inclusive, e eu tive que ir avaliando. Então, assim, fiz uma faculdade no começo, por obrigação. Então, as pessoas podam
as crianças. E as crianças, elas vêm frescas para o mundo. Elas vêm com aquela sementinha ainda acesa, querendo florescer. E aí a ignorância aqui não é no sentido ofensivo da palavra, a ignorância do conhecimento. Quando a pessoa não teve essa educação, né, esse incentivo, ela vai acabar podando essa criança. E não, deixa a criança aflorar aquilo que ela veio fazer. Ela vem para aquilo, a natureza dela está se comunicando com ela. Não tira isso dela. Você vai construir um ser humano frustrado e a frustração é perigosa. Porque aí ele vai criar uma crença, vai acabar. Gente, as consequências são tão tristes e perigosas que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se tratando de criança, que está fresca, está pura para o seu próprio talento. E assim, é só uma observação. E olha o tanto que essa questão de você impor alguma coisa ao seu filho, por exemplo, a gente está falando na questão de impor profissões, faz mal porque tanto você vai fazer mal para a pessoa, você está tirando ela do propósito de vida dela às vezes, quanto para outras pessoas. Porque eu mesmo, quantos médicos que eu já não vi, entendeu? Que passam um diagnóstico errado porque estão na profissão, porque não queriam. Então, assim, não se doaram para aprender aquilo, porque ele estava, às vezes, fazendo vontade do pai, que queria que ele fosse um médico, entendeu? Está realizando sonhos, uma mãe, de um pai que lá atrás não conseguiu, aí quer se realizar com o filho. Então, assim, olha o mal que faz essa imposição, entendeu? Porque além de estar boicotando, né, o propósito de vida da própria pessoa, está atrapalhando outras. Então, assim, essa imposição, ela só vem realmente de forma muito negativa. Isso é algo muito sério, né? É algo muito sério. Francis fez um comentário aqui, ó. Hoje o meu projeto emprega advogados, jornalistas, especialistas em marketing, dentre outros profissionais. E todo esse valor vem da música que ousei insistir em sonhar. Então, sempre digo, faça o que te faz feliz, mas faça bem. Enxergue fora da caixa que tudo vai fluir, inclusive o financeiro. Olha, realmente é isso. A pessoa acreditar naquilo que ela quer, que ela acredita, que ela tem certeza que vai dar certo dentro do coração dela, insistir naquilo, porque a gente, assim, o que acontece também, assim, um ponto de vista que eu acho. O problema das pessoas é que às vezes elas querem convencer a outras pessoas do que ela quer. E ninguém tem a obrigação de querer o que você quer da forma que você quer. Ninguém tem a obrigação de acreditar no que você acredita. Como ninguém tem essa obrigação, então você tem que enxergar esse valor dentro de você e você que tem que encarar, ousar, entendeu? E colocar sua cara para bater e seguir para ver se vai dar certo, entendeu? Se você colocar o seu melhor naquilo, com certeza vai fluir. Essa é a minha opinião. É isso. É fato, você tá certíssima. Ele, inclusive, falou. Acho que você já leu nessa parte, sim, mas ele foi impecável nisso. Inclusive, que tudo vai fluir, né? Pense fora da caixa, faça o que te faz feliz, tudo vai fluir, inclusive o financeiro. Eu posso dar o exemplo básico de uma cantora? Estou falando de uma cantora, mas a gente pode pensar em cantores, artistas. Eu sempre penso aqui na Adele vem, né? A gente falou isso, veio de novo. Gente, o cantor. Por que os cantores, eles são tão bem sucedidos? Aqui eu tô falando de dinheiro já, tá? Por que eles são tão bem sucedidos? Eles estão servindo com o talento vocal deles. Eles estão proporcionando às pessoas emoções, entusiasmo, conexão. Eles estão encantando as pessoas, eles estão, imagina, transformando o estado emocional das pessoas com o talento o talento da escrita, da criatividade, da letra, né? Tudo isso agrega valor e transforma vidas, impacta. O cantor, ele é bem sucedido e ele simplesmente está servindo com talento. Que coisa mais maravilhosa que é essa? Então, assim, o retorno financeiro, ele vem, porque você está indo de acordo com a sua natureza. Você só precisa ter paciência de se dedicar a isso. Às vezes as pessoas têm pressa, e dependendo